O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que propôs ao Colégio de Líderes uma medida para coibir brigas entre os parlamentares. Essa iniciativa acontece depois de deputados brigarem numa sessão ali na semana passada. O presidente da Câmara agora propõe que a mesa diretora aplique afastamentos cautelares quando entender que um parlamentar infringiu os limites do Código de Ética da Casa. Ele até fez uma publicação nas redes sociais que nós colocamos aí na tela para você e eu leio para quem apenas nos ouve. Apresentei ao Colégio de Líderes um projeto de resolução que muda o regimento interno da Câmara e cria medidas de suspensão do mandato e exclusão de deputado do trabalho de comissão com a aplicação de medidas cautelares àqueles que infringirem o Código de Ética. Como é que vocês veem essa manifestação do presidente da Câmara depois dessas confusões que a gente acompanhou só neste ano, com xingamentos, porrada, chute no traseiro e tudo mais, hein, Gustavo Segré? Fez lembrar quando o tio ou a tia na escola separavam as pessoas, mandavam para a direção e ficavam olhando para a parede um pouquinho. Ou eram suspensos, né? Ou eram suspensos. O presidente da Câmara de Deputados, Lira, deve dizer, gente, pelo amor de Deus, tem coisas tão importantes para fazer, tem urgências e prioridades para a população tão grandes que perder o tempo, inclusive de próprios deputados, que tenham que avaliar numa vergonhosa comissão de ética que não controla absolutamente nada, porque a rajadinha essa de Janones era até com áudios, e a desculpa do Boulos foi que era anterior ao mandato, ou seja, se é anterior o delito, vale. Se é posterior o delito, não vale. Estamos falando de questões éticas, de pessoas que representam o povo brasileiro. Tá certo, deveria colocar alguma coisa mais fácil, incorporar o tio, a tia e mandar as pessoas para a suspensão ou para olhar a parede até se acalmar um pouco. Piperno, você acha que esse recado do Lira pode impedir que novas situações como estas aconteçam? Imagina, está agindo como madre superior aí. Isso, vejo algum tipo de punição, enfim, deveria vigorar há muito tempo. Esse tipo de coisa não começou agora. Não é algo que teve o seu marco zero com o atrito aí, Nicolas Janones. Enfim, o Zé Maria, um repórter experiente, já deve ter presenciado coisas parecidas aí dezenas de vezes. Aliás, já teve senador matando senador em plenário. Quer dizer, então isso desde sempre acontece. Agora, com essa repercussão de mídias sociais, vou tomar, até porque está em final de mandato também, né? Então agora vou tomar uma atitude. Então vou fazer algo. Eu quero saber o seguinte, se antes de passar a vigorar isso aí, que ele pretende implantar agora, se ele vai, de fato, punir os dois brigões da semana passada. Então, assim, se os dois forem punidos, aí, aliás, os dois não, os três, né? Porque depois o Zé Trovão entrou lá também, atropelando todo mundo e tal. Então, se punir os três, aí eu acredito, quem sabe, na implantação de uma espécie de um cordão sanitário na casa. Se não, vai ficar de novo só do palavrão. Zé, o Piperno se referiu até ao senador Arnon de Mello, né, pai do Collor, que lá atrás deu um tiro ali dentro de uma sessão. No senador José Cairala. No senador José Cairala, depois de uma discussão que ferveu lá e acabou que não deu em nada em termos de punição, né, de condenação, enfim. Mas eu quero saber de você se há qualquer possibilidade dessa ideia do Lira ser retroativa, ou seja, atingir, como mencionou o Piperno, aqueles que acabaram de se meter em confusão. Não. No caso do Collor, o pai do Collor atirou e atingiu um senador que levou a família, era suplente de senador, nem era senador, estava por acaso no Supremo, levando a família para conhecer último dia o plenário de Senado e acabou morrendo, né? Mas olha, a política, Evandro, ela é envolta em tensão e em emoção, de ódio, amor, né? É por isso que o Tancredo ensinava que ninguém pode ser tão inimigo de alguém na política que não poderia tê-lo no futuro como um aliado. E também não poderia ser aliado de alguém a ponto de mostrar todos os segredos no futuro, não podia tê-lo como adversário. A política tem que ter esse equilíbrio. A gente vê no Congresso Nacional as pessoas quebrando o pau e depois confessando, que é natural, política é de conversar.
Só que ontem eu antecipei essa decisão do Lira aqui, né? Exatamente aqui no programa. Falei que ele ia apresentar ao Colégio de Líderes. Mas, na verdade, o que eu fiquei sabendo é que ele já conversou informalmente e que os líderes aceitaram e que eles vão aprovar um projeto de resolução que vai mudar o regimento interno da Câmara dos Deputados. É polêmico porque concentra ainda mais poderes nas mãos do presidente da Câmara. O presidente da Câmara poderá, a partir deste projeto de resolução, suspender um parlamentar com 1 milhão de votos, como o Nicolas, que está envolvido em todo quebra-pau. Lá está o Nicolas no meio, né? Todo quebra-pau. Então, assim, é a política dele. Isso dá muito dinheiro, isso dá clique, isso dá projeção política. E os deputados não vão parar de fazer isso. Eles ficam, alguns, com o celular, eles são chamados lá, ironicamente, de caçadores de Pokémon. Porque eles ficam o tempo inteiro com selfie, gravando tudo. É a política deles, é o jeito de fazer, né? É a like dependência, ô Zé Maria. É aqueles que ficam aguardando só o Isso dá dinheiro e prestígio. É, o joinha, a curtidinha lá na publicação. E aí, Gani, o que você acha? Exatamente. O Bedel, Arthur Lira, está tentando colocar ordem aí, né, em algo que sempre existiu, mas como vocês bem mencionaram, escalou muito nos últimos tempos, porque essas brigas, elas já são muito provocadas e vai lá um bando de assessor por trás, já com o celular, para fazer o corte na rede social. Porque isso daí vai dar like, vai dar engajamento, vai dar impulsionamento e, no final das contas, alimenta a base e dá voto. Então já virou também um grande negócio político esse tipo de briga. Agora, o que tem que fazer é o que o Segré falou, moralizar esse conselho de ética, porque esse conselho de ética aí, na prática, não está servindo para absolutamente nada. Enterrou o julgamento do caso do Janones, não foi para frente, né? A gente já viu cenas aí com violência verbal, violência física, também não deu em absolutamente nada, então para que também ter um conselho de ética? Então o Bedel, o Arthur Lira, também tem que tomar conta aí desse conselho de ética na escolinha do professor Raimundo. O que foi, Piperno? Só uma coisa, né? O caso enfim, eu não tenho assim... nunca tive assim nenhum desejo de proteger, de isentar de alguma culpa o deputado Janones. Mas, assim, é o tipo do parlamentar que eu, na verdade, gostaria de manter toda a distância possível. Não gosto da forma como ele faz política. Agora, também não vamos aqui querer imaginar que o deputado Janones seja o primeiro, seja o precursor dessas suspeitas aí de rachadinha. Por sinal, né, o caso mais escabroso disso vem lá do Rio de Janeiro, e por sinal eram muitos parlamentares suspeitos. Até juiz acabou sendo afastado de investigação e, inclusive, chegaram a colocar restrições ao acesso a dados fornecidos pelo COAF.